No próximo capítulo da novela Três Graças, Lorena deixa a mansão carregando apenas uma mala improvisada e muitas feridas abertas. A cena dilacera Zenilda, que tenta bancar a forte diante da filha, mas desmorona assim que fica sozinha. Consumida pela culpa e pelo pavor das próximas atitudes de Arminda, ela faz uma promessa silenciosa. Não vai abandonar Lorena, custe o que custar. Enquanto isso, Arminda começa a sentir o cerco fechar. Raul a confronta sem rodeios e admite acreditar que ela esteja por trás do desaparecimento de Rogério. A vilã reage com sarcasmo e falsa indignação, mas o tremor na voz entrega o nervosismo. Pela primeira vez, ela percebe que perdeu algo precioso: a confiança do próprio filho. A relação entre os dois entra em rota de colisão. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta de onde você acompanha a novela. Abalado, Raul encontra acolhimento nos braços de Josefa. Ao saber que será bisavó, ela o recebe com firmeza e afeto, afirmando que essa criança representa uma chance de redenção para toda a família. Suas palavras funcionam como um farol, fazendo Raul enxergar Gerluce como sua principal aliada nessa guerra silenciosa. Do outro lado, Ferretti perde completamente o controle ao ver a foto de Leonardo com Viviane. Furioso, ele amassa a imagem e ordena que o filho se afaste imediatamente da farmacêutica. Com medo de escândalos, o empresário deixa claro que não aceitará o relacionamento e ameaça impor consequências duras caso seja desobedecido. A investigação sobre as Três Graças também avança. Paulinho avisa Juquinha que o delegado Jairo quer a dupla ainda mais envolvida no caso. Novas pistas surgem, indicando algo muito maior e mais perigoso. Mesmo apreensiva, Juquinha decide seguir adiante. Desconfiada, Arminda passa a vigiar Raul e Gerluce de perto. Ao segui-los até a chacrinha com Célio ao volante, ela observa o lugar com desprezo e ódio, certa de que ali estão escondidas verdades capazes de destruir sua farsa a qualquer momento. Arminda fará uma descoberta capaz de virar sua cabeça do avesso. A vilã acabará se envolvendo de maneira intensa e perigosa com Joaquim, pai de Gerluce, sem imaginar que está se aproximando justamente de um dos homens ligados ao maior crime que já atingiu sua vida: o roubo da valiosa estátua das Três Graças dentro de sua própria mansão. Desde o dia em que cruzou com Joaquim pela primeira vez, ainda durante o assalto, Arminda nunca conseguiu apagar da memória a figura do homem mascarado. Mesmo sem saber sua identidade, algo naquele encontro deixou marcas profundas. O olhar firme, o jeito bruto e ao mesmo tempo silencioso, despertaram nela uma curiosidade quase doentia. Desde então, a vilã passou a reviver mentalmente cada segundo daquele momento, como se tentasse encaixar peças de um quebra-cabeça que ainda não fazia sentido. Essa obsessão mal resolvida ganhará novos contornos. Desconfiada da aproximação entre Raul e Gerluce, Arminda passará a vigiar cada passo dos dois. A vilã não se conformará em ver o filho cada vez mais distante de seu controle e perceberá que há algo sendo articulado longe de seus olhos. Movida pela paranoia e pelo medo de estar perdendo poder, ela seguirá os dois até a comunidade da Chacrinha, determinada a descobrir o que está sendo tramado ali. No entanto, a incursão de Arminda ao local não sairá como planejado. Assim que chega à comunidade, ela será reconhecida e enfrentada por Gerluce, que não permitirá que a madame circule livremente pelo lugar. A discussão será tensa, cheia de farpas e acusações veladas. Sem apoio algum, Arminda acabará sendo escorraçada da chacrinha, humilhada e obrigada a sair às pressas, ferida no orgulho e tomada por um misto de raiva e frustração. Perdida, sem rumo e ainda tentando digerir o que aconteceu, Arminda caminhará pela comunidade até acabar entrando, quase por acaso, no ferro velho de Joaquim. O encontro entre os dois será imediato e carregado de tensão. Joaquim reconhecerá Arminda na mesma hora, e ela sentirá um impacto estranho ao encarar aquele homem de perto, agora sem máscara, mas com o mesmo magnetismo que a perturbou no passado. O clima entre eles rapidamente mudará. A conversa começará ríspida, cheia de provocações, mas logo dará lugar a um jogo perigoso de sedução.
Arminda se sentirá atraída pela postura firme de Joaquim, pelo jeito rude e pela sensação de estar diante de alguém que não se curva ao seu poder. Ele, por sua vez, perceberá o fascínio da vilã e cederá aos encantos dela. Em meio a sucatas, ferragens e objetos abandonados, os dois acabarão se entregando ao desejo, selando uma relação marcada desde o início por segredos e riscos. Mesmo envolvida naquele momento, Arminda não deixará de observar o ambiente ao redor. Algo no ferro velho chamará sua atenção. Um grande volume coberto por uma lona grossa, colocado de forma estratégica, quase escondido. A vilã tentará se aproximar para ver o que há ali, mas Joaquim reagirá de imediato, impedindo-a com firmeza. A atitude despertará ainda mais desconfiança, mas Arminda decidirá não insistir naquele instante, preferindo guardar a informação para si. Após o encontro, Arminda irá embora perturbada, com pensamentos confusos e uma sensação estranha de excitação misturada ao medo. Só ao chegar em casa ela perceberá que está usando a camisa de Joaquim. Em vez de devolvê-la, a vilã decidirá guardá-la como uma espécie de troféu, algo que a faça lembrar daquele homem que conseguiu desestabilizá-la como poucos. A peça se tornará um símbolo silencioso do envolvimento proibido que ela tentará racionalizar, mas não conseguirá esquecer. O tempo passará, mas Joaquim não sairá da cabeça de Arminda. A vilã se pegará revivendo cada gesto, cada palavra trocada no ferro velho. A lembrança daquele encontro começará a interferir em suas decisões, deixando-a mais dispersa e irritadiça. Tomada pela vontade de repetir a dose, ela decidirá voltar ao ferro velho, desta vez com o objetivo claro de reencontrá-lo e aprofundar ainda mais a relação. Na nova visita ao local, porém, Arminda terá uma surpresa devastadora. Enquanto espera por Joaquim, seus olhos percorrerão o ambiente e algo familiar chamará sua atenção entre os objetos jogados de qualquer jeito. Será então que ela reconhecerá, jogada num canto, a cortina de sua própria casa. A mesma cortina arrancada no dia do assalto, usada para enrolar a escultura das Três Graças. O choque será imediato. Arminda sentirá o sangue gelar ao fazer a ligação entre Joaquim, o ferro velho e o roubo que a atormenta desde então. As peças finalmente começarão a se encaixar de forma cruel e irrefutável. A atração dará lugar ao pânico. O homem com quem ela se envolveu não apenas esteve presente no crime, como participou ativamente do roubo que atingiu seu maior patrimônio e sua honra. Tomada pelo medo, Arminda tentará disfarçar. Assim que Joaquim surgir, ela inventará uma desculpa esfarrapada para justificar sua saída repentina. O nervosismo ficará evidente, mas ela fará de tudo para não levantar suspeitas. Por dentro, porém, a vilã estará em frangalhos, dividida entre o desejo, a raiva e o terror de estar ligada intimamente a um criminoso que conhece segredos demais. A descoberta mudará completamente a forma como Arminda enxerga Joaquim e colocará a vilã diante de um dilema perigoso. Ela saberá que está envolvida até o pescoço em uma trama que pode destruí-la, ao mesmo tempo em que perceberá que essa informação pode se tornar uma arma poderosa. Arminda passará a agir com extrema cautela. A vilã deixará o ferro velho com o coração disparado, mantendo a postura altiva por fora, mas completamente desestruturada por dentro. No caminho de volta, cada detalhe do lugar voltará à sua mente como flashes perigosos. A lona, o jeito tenso de Joaquim ao protegê-la, o silêncio pesado que agora ganha outro significado. Nada mais parece coincidência. Já em casa, Arminda tentará retomar a rotina como se nada tivesse acontecido, mas a verdade é que a descoberta não lhe sairá da cabeça. A imagem da cortina jogada entre sucatas a atormentará durante a noite inteira. A vilã entenderá que se envolveu com o homem errado, e no pior momento possível. Mais do que isso, perceberá que Joaquim sabe demais sobre o roubo e, por extensão, sobre ela mesma. Nos dias seguintes, Arminda passará a observar Joaquim à distância. Sem se expor, mandará investigar discretamente o passado dele, seus vínculos na chacrinha e qualquer ligação com outras pessoas envolvidas no crime. A cada nova informação que surge, a tensão aumentará. A vilã ficará dividida entre o impulso de denunciá-lo
e o medo de que isso respingue nela, já que esteve perto demais do criminoso e deixou rastros do envolvimento. Ao mesmo tempo, Joaquim começará a estranhar o comportamento de Arminda. O afastamento repentino, as desculpas vagas e o olhar desconfiado levantarão suspeitas. Ele perceberá que a madame não é uma mulher qualquer e que pode estar jogando um jogo duplo. O clima entre os dois, antes carregado de desejo, se transformará em algo mais perigoso. Desconfiança mútua, silêncios longos e frases ditas pela metade. Arminda, por sua vez, entenderá que está diante de uma bomba relógio. Ela saberá que Joaquim pode ser a chave para recuperar as Três Graças, ou, ao contrário, o responsável por afundá-la de vez. A vilã começará a traçar cenários calculando cada passo, avaliando se vale mais a pena se aproximar novamente para arrancar informações ou se afastar de vez antes que tudo exploda. Enquanto isso, o envolvimento secreto dos dois passará a se conectar diretamente com os movimentos de Raul e Gerluce, ampliando ainda mais o emaranhado de mentiras e interesses cruzados. Arminda perceberá que o roubo da estátua está longe de ser um episódio isolado e que existem camadas ocultas nessa história que ainda não vieram à tona. Ferete sofre tentativa de assassinato. Na chacrinha, a queda de Ferete começará a ser desenhada com sangue, medo e traições cruzadas. Cercado por inimigos que ele mesmo colecionou ao longo da vida, o falso benfeitor será alvo de um atentado que colocará a comunidade da chacrinha em estado de choque. O evento, planejado para ser mais uma encenação de poder e falsa generosidade, acabará se transformando em palco de tensão, ódio acumulado e acertos de contas que estavam apenas esperando o momento certo para explodir. A essa altura da trama, o público já estará ciente de que Misael atravessou a linha definitiva. Consumido pela obsessão e pelo desejo de vingança, ele não pensa mais em justiça, apenas em eliminar Ferete do mapa. A verdade virá à tona quando Consuelo, tomada pelo medo de uma tragédia anunciada, decidir reunir o grupo de justiceiros no ferro velho de Joaquim. O clima será pesado, com olhares desconfiados e um silêncio que antecede a tempestade. Sem rodeios, Consuelo soltará a bomba. O Misael quer matar o Ferete e já comprou até uma arma para isso. A revelação cairá como uma granada no meio do grupo. Misael reagirá com agressividade, sentindo-se encurralado. "Você me seguiu do Rio até aqui só para me dedurar, foi isso?" reclamará, tentando inverter o jogo e posar de vítima. Mas dessa vez não haverá espaço para teatro barato. A ficha de Joaquim cairá lentamente, misturada com indignação e decepção. Ele ligará os pontos que antes pareciam soltos demais para fazer sentido. "Então foi por isso que você pegou o dinheiro da sacola e sumiu para o Rio?" questionará com a voz carregada de rancor. O silêncio de Misael dirá mais do que qualquer resposta. Consuelo, firme, irá até o fim. Confirmará que o dinheiro seria usado para contratar um matador profissional. Diante da recusa dela em compactuar com o crime, Misael teria optado por algo ainda mais perigoso: resolver tudo com as próprias mãos. Pressionado por todos os lados, ele prometerá desistir do plano e jurará que não fará nenhuma loucura. Mas seus olhos denunciarão que aquela promessa é vazia, feita apenas para ganhar tempo. Enquanto isso, outro fantasma do passado de Ferete voltará a rondar a chacrinha. Rogério, dado como morto, ressurgirá discretamente, observando tudo de longe. O ex-marido de Arminda carregará não apenas a dor das perdas, mas também uma sede de justiça que beira a vingança. Diferente de Misael, Rogério não age por impulso. Ele espera, calcula e escolhe o momento certo para atacar. Antes mesmo de enfrentar o ódio armado que o cerca, Ferete sofrerá um baque inesperado. Em meio aos preparativos para o evento na comunidade, o empresário descobrirá que Leonardo está namorando uma mulher trans. A revelação atingirá o vilão como um soco no peito. Incapaz de lidar com a realidade que foge do seu controle e da sua hipocrisia moral, ele passará mal diante de todos. O pânico se espalhará rapidamente. Ferete será levado às pressas para o hospital, entre sirenes, gritos e olhares assustados. Os médicos constatarão a gravidade do quadro e decidirão por um cateterismo de urgência.
O procedimento deixará claro que, apesar da pose de homem poderoso, o corpo do vilão já começa a cobrar o preço de tanta crueldade, ódio e tensão acumulada. Mesmo internado, Ferretti não estará a salvo. Do lado de fora, a chacrinha ferverá com boatos, ameaças veladas e movimentos suspeitos. Misael observará cada notícia como um sinal do destino, enquanto Rogério seguirá nas sombras, ciente de que o retorno de Ferretti à comunidade pode ser o estopim para algo ainda maior. O atentado, que parecia distante, começará a ganhar contornos reais, e a pergunta que ecoará entre os moradores da chacrinha não será se Ferretti será atacado, mas quando e por quem. O retorno de Ferretti à chacrinha não demorará tanto quanto muitos imaginam. Mesmo fragilizado pelo procedimento cardíaco, o empresário insistirá em aparecer no evento comunitário, movido mais pelo orgulho do que pela razão. Contra a orientação médica e os apelos de quem ainda tenta preservá-lo, ele fará questão de mostrar força, como se estivesse acima de qualquer ameaça. Para Ferretti, recuar significaria admitir medo, algo que ele jamais aceita. A presença do vilão na comunidade reacenderá tudo o que estava apenas em brasa. Olhares atravessados surgirão de todos os lados. Sussurros correrão pelas vielas. Alguns moradores se afastarão, outros se aproximarão demais. A sensação será de que algo está prestes a acontecer, mas ninguém saberá exatamente de onde virá o golpe. Misael circulará pela chacrinha com o rosto fechado, tentando parecer apenas mais um entre tantos curiosos. Por dentro, estará em guerra. A arma, escondida, pesará mais do que deveria. Cada passo de Ferretti será acompanhado à distância. Cada sorriso falso do empresário servirá como combustível para o ódio que ele tenta controlar, sem sucesso. Ao mesmo tempo, Rogério observará tudo de um ponto estratégico, atento a cada movimento suspeito. Diferente de Misael, ele perceberá que o clima saiu do controle. O evento, que deveria ser apenas mais uma jogada de marketing social, se transformará em um campo minado emocional, onde qualquer erro pode custar uma vida. Em determinado momento, um barulho seco cortará o ar. Gritos ecoarão. Pessoas correrão sem saber para onde. Ferretti será cercado por seguranças, enquanto o pânico tomará conta da chacrinha. A tentativa de assassinato colocará a comunidade inteira em estado de choque. E o vilão perceberá, talvez pela primeira vez, que não é intocável. A polícia chegará rapidamente, iniciando uma varredura caótica. Suspeitas surgirão de todos os lados. Misael desaparecerá no meio da confusão, levantando ainda mais desconfianças. Rogério, por sua vez, entenderá que o jogo mudou de nível e que a guerra contra Ferretti entrou em um ponto sem retorno. Ferretti deixará a chacrinha sob forte escolta, abalado, ferido no orgulho e consciente de que seus inimigos não estão mais apenas tramando nas sombras. Eles estão perto, muito perto. A última sequência dessa virada começará com Ferretti sendo colocado dentro do carro blindado, ainda atordoado pelo caos que se instalou na chacrinha. O olhar dele, antes soberbo, agora estará perdido, varrendo a comunidade como se tentasse identificar de onde partiu a ameaça. Pela primeira vez, o vilão entenderá que o medo mudou de lado. O poder já não o protege como antes. Dentro do veículo, Ferretti sofrerá um novo abalo emocional. O coração voltará a disparar, não por um ataque físico, mas pela certeza de que alguém tentou, de fato, matá-lo. Não foi um aviso, não foi encenação, foi real, e isso o deixará em silêncio absoluto. Algo raro para alguém acostumado a controlar tudo e todos. Do lado de fora, a polícia pressionará moradores, seguranças e organizadores do evento. Nomes começarão a surgir, versões se contradizerão e a tentativa de assassinato se transformará em um jogo perigoso de acusações. A chacrinha, mais uma vez, será tratada como culpada antes mesmo de qualquer prova concreta. Misael, escondido, ouvirá os relatos pela rádio comunitária. A confusão, os gritos, a correria. Ele não saberá se sente frustração ou alívio. O plano não saiu como ele imaginava, e isso o deixará ainda mais instável. A promessa feita ao grupo de justiceiros ecoará como uma mentira que agora cobra seu preço.
Rogério, por sua vez, tomará uma decisão silenciosa. Ao perceber que Ferete saiu vivo, mas abalado, ele entenderá que a queda do vilão não será rápida nem simples. Será longa, estratégica e dolorosa. E ele fará questão de estar presente em cada etapa desse processo. Enquanto a comunidade tenta voltar à rotina, o clima continuará pesado, carregado de tensão e desconfiança. A tentativa de assassinato não encerrará o conflito. Pelo contrário, ela marcará o início de uma fase ainda mais sombria, em que alianças serão testadas, máscaras cairão e o passado cobrará tudo o que ficou mal resolvido. E Ferete, agora consciente de que alguém apertou o gatilho contra ele, passará a viver cercado por paranoia, medo e uma certeza inquietante. A próxima investida pode não falhar. Arminda viverá um de seus momentos mais explosivos ao descobrir que o bebê esperado por Joely não apenas faz parte de sua família, como também será herdeiro direto de seu sobrenome e de sua fortuna. A revelação cairá como uma bomba, e a vilã reagirá da pior forma possível, deixando claro que não está disposta a aceitar o destino que começa a se desenhar diante de seus olhos. Tudo começará quando Arminda, tomada por desconfiança e movida por rumores que chegam até ela, decidirá ir pessoalmente até a casa de Gerluce, na chacrinha. Sem avisar, sem pedir licença e carregando no rosto um misto de ódio e arrogância, a Dona Cobra surgirá à porta como um furacão. Gerluce abrirá, acreditando se tratar de uma visita comum, mas ficará paralisada ao dar de cara com a madame, que não esperará convite algum para entrar. Assim que atravessar a porta, Arminda avistará Raul no interior da casa e explodirá. O tom será agressivo, a postura autoritária, como se ainda tivesse domínio absoluto sobre o filho. Raul, surpreso, perguntará o que a mãe está fazendo ali, mas a resposta virá em forma de ataque. A vilã berrará, desprezando o lugar, chamando a casa de imunda e deixando claro que considera a chacrinha um ambiente indigno para seu sobrenome. Gerluce não aceitará a invasão calada. Com firmeza lembrará que aquela é sua casa e que ali Arminda não manda em nada. O embate entre as duas será imediato, carregado de rancor acumulado e diferenças sociais escancaradas. Arminda ironizará a vida simples da cuidadora, enquanto Gerluce responderá com dignidade, afirmando que caráter não se mede por dinheiro. A tensão aumentará ainda mais quando Arminda perceber a presença de Joely. O olhar da vilã se estreitará ao notar a barriga da jovem e ela tentará se aproximar, tomada por uma curiosidade doentia. Ao estender a mão para tocar na gestação, será imediatamente repelida, criando um clima de choque no ambiente. Nesse instante, o silêncio tomará conta da sala e a ficha finalmente cairá para Arminda. Com a voz trêmula, mas carregada de incredulidade, ela fará a pergunta que gelará todos os presentes. Não pode ser. Você é o pai dessa criança, Raul. Ninguém responderá. O silêncio será a confirmação mais cruel. O rosto da vilã se transformará e qualquer resquício de controle desaparecerá. A partir dali, Arminda passará a agir movida apenas pelo ódio. Sem medir palavras, ela começará a se referir ao bebê de forma desumana, usando termos cruéis e ofensivos. Diante de Joely, de Gerluce e de todos ali, questionará se Raul é mesmo o pai do monstrinho que aquela menina carrega no ventre. A fala causará revolta imediata. Lígia reagirá com indignação. Gerluce exigirá respeito e pedirá que Arminda se retire. Mas a vilã não dará um passo atrás. Raul, até então tentando manter algum controle, perderá a paciência ao perceber o impacto das palavras da mãe sobre Joely. Visivelmente abalada, a jovem tentará se manter firme, mas o clima ficará insustentável. Raul então tomará a frente, enfrentará Arminda e deixará claro que não permitirá mais nenhum ataque. Com os nervos à flor da pele, ele fará uma ameaça direta, lembrando o risco que a gestante corre diante de tamanha pressão. A declaração de Raul será definitiva e não deixará mais dúvidas sobre a paternidade. Arminda, porém, longe de recuar, dobrará a aposta. Ela acusará Gerluce de ter armado um golpe da barriga,
Afirmará que tudo não passa de uma tentativa de arrancar dinheiro da família e garantirá que não dará um centavo sequer para a criança. A vilã também deixará claro que rejeita a ideia de dividir seu sobrenome com alguém vindo da chacrinha. Em um dos momentos mais cruéis da sequência, Arminda insinuará que aquela gravidez não deveria seguir adiante, ultrapassando todos os limites e provocando um choque geral. As palavras ecoarão como facadas, deixando Joelle em estado de choque e Gerluce à beira de expulsar a madame à força. A situação só não sairá completamente do controle porque Raul intervirá mais uma vez. Ele anunciará, diante de todos, que ficará na casa de Gerluce, que não abandonará Joelle e que assumirá a filha custe o que custar. A decisão cairá como uma humilhação pública para Arminda, que perceberá que perdeu o domínio sobre o filho naquele instante. Derrotada naquele embate, mas longe de aceitar a perda, a vilã deixará a casa com o olhar carregado de ódio, prometendo vingança em silêncio. Ao sair, deixará claro que aquela foi apenas a primeira batalha e que a guerra contra a família da Chacrinha está apenas começando, anunciando uma sequência de conflitos ainda mais intensos nos próximos capítulos. As consequências do confronto vão se espalhar como rastilho de pólvora. A saída de Arminda da casa de Gerluce não marcará um fim, mas o início de uma escalada de ódio ainda mais perigosa. Do lado de fora, a vilã entrará no carro sem olhar para trás, mas por dentro estará tomada por um sentimento que mistura humilhação, fúria e desejo de retaliação. Para ela, perder Raul daquela forma será inadmissível. Assim que chegar em casa, Arminda começará a articular seus próximos passos. Sozinha, ela andará de um lado para o outro, repetindo em voz alta que não permitirá que seu sobrenome seja manchado. A revelação da gravidez se transformará rapidamente em obsessão, e a vilã passará a investigar cada detalhe da vida de Joelle, decidida a encontrar algo que possa usar contra a jovem. Enquanto isso, na casa de Gerluce, o clima será de tensão e cuidado. Joelle ficará abalada emocionalmente, sentindo o peso das palavras cruéis que ouviu. Gerluce tentará acalmá-la, reforçando que ela não está sozinha e que aquela criança é motivo de orgulho, não de vergonha. Raul, por sua vez, se mostrará dividido entre a culpa e a determinação. Ele perceberá que o confronto com a mãe ultrapassou um ponto sem retorno. Nos dias seguintes, Raul deixará claro que não voltará atrás em sua decisão. Ele começará a reorganizar sua vida longe da influência de Arminda, disposto a assumir o papel de pai de forma plena. Essa postura surpreenderá quem sempre o viu como alguém instável e perdido, indicando uma mudança profunda em sua trajetória. Arminda, sentindo-se desafiada, passará a agir nos bastidores. Ela fará ligações, pressionará aliados e deixará subentendido que pretende usar seu poder financeiro e social para impedir que a gravidez avance em paz. Cada movimento será calculado, frio e estratégico, deixando claro que ela não aceitará perder o controle sem lutar. A tensão crescerá a cada novo encontro e a gravidez de Joelle passará a representar não apenas um novo começo, mas também o estopim de um conflito familiar, capaz de abalar estruturas, alianças e segredos guardados há anos. Nos próximos capítulos, a disputa entre Arminda e a família da Chacrinha ganhará contornos ainda mais sombrios, com ameaças veladas, decisões drásticas e consequências imprevisíveis. O impacto da revelação continuará reverberando em todos os núcleos. A notícia de que Arminda será avó e que o herdeiro cresce longe de seu controle começará a circular pela chacrinha e pelos salões da elite, criando versões distorcidas e comentários venenosos. Arminda fará questão de plantar dúvidas, insinuando que Raul foi manipulado e que a gravidez esconde interesses obscuros, tentando virar a opinião pública a seu favor. Raul, pressionado por todos os lados, enfrentará seus próprios medos. Ele passará a frequentar consultas com Joelle, mostrará cuidado excessivo e deixará claro que não permitirá novas agressões. Cada gesto será uma tentativa de reparar o passado e proteger o futuro da filha. Ao mesmo tempo, ele entenderá que romper com a mãe significa abrir mão de privilégios e enfrentar consequências reais.
Gerluce se tornará a grande fortaleza desse novo lar. Ela assumirá a linha de frente, impondo limites e deixando claro que não aceitará mais invasões, nem físicas, nem emocionais. Sua postura firme chamará atenção e despertará respeito, inclusive de pessoas que antes a subestimavam. Arminda, percebendo que perdeu espaço no confronto direto, mudará de estratégia. O olhar deixará de ser explosivo para se tornar calculista. Ela começará a agir com silêncio, observando, esperando um momento certo para atacar, deixando no ar a sensação constante de ameaça. A gravidez avançará sob esse clima de tensão, e cada novo passo de Joely será acompanhado de medo e esperança. O que deveria ser apenas um período de expectativa feliz se transformará em um campo minado emocional, onde qualquer descuido pode gerar novas explosões. Assim, essa fase se encerra com linhas claramente traçadas. De um lado, a construção de uma nova família baseada em afeto e resistência. Do outro, uma vilã ferida no orgulho, pronta para agir. O que vem a seguir promete confrontos ainda mais duros, revelações inesperadas e decisões que podem mudar o destino de todos. Zenilda se volta contra Ferete e vira advogada de Zé Maria após prisão armada pelo marido. Uma reviravolta poderosa colocará Zenilda em rota de colisão direta com Ferete, sem que ela perceba num primeiro momento que está enfrentando o próprio marido. A Dondoca, conhecida até então por uma vida confortável e distante dos conflitos da chacrinha, dará um passo que mudará completamente sua trajetória ao decidir atuar como advogada de Zé Maria, o médico injustamente acusado e preso após uma armação cruel. A transformação de Zenilda começa de forma silenciosa, quase imperceptível. Incomodada com os rumores que circulam pela comunidade, ela passa a observar com mais atenção as ações da fundação ligada à Ferete e, principalmente, a distribuição dos medicamentos na farmácia popular da Chacrinha. Zé Maria, filho de Xênica, já vinha alertando moradores e pacientes de que os remédios entregues ali não estavam surtindo efeito algum. Casos de agravamento de doenças, recaídas inexplicáveis e até internações começam a se acumular, levantando suspeitas cada vez mais sérias. A descoberta coloca Zé Maria diretamente na mira de Ferete. Para o vilão, o médico deixa de ser apenas um profissional ético e passa a representar uma ameaça real a um esquema que precisa permanecer escondido a qualquer custo. A situação se agrava quando Edilberto, sempre atento e disposto a agradar o patrão, flagra Zé Maria conversando longamente com Paulinho. O encontro, aparentemente inocente, desperta a desconfiança imediata do capanga, que imagina uma possível aliança entre os dois. Sem perder tempo, Edilberto corre para contar tudo a Ferete. O vilão, ao ouvir o relato, percebe que não pode mais adiar sua reação. Para ele, Zé Maria já sabe demais, e a aproximação com Paulinho é o sinal definitivo de que o médico pode estar disposto a levar suas denúncias adiante. A ordem é clara: neutralizar o problema antes que ele cresça. A prisão de Zé Maria será cuidadosamente arquitetada. Ferete orienta seus homens a criarem um cenário perfeito para incriminar o médico. Receitas falsificadas são plantadas, documentos são forjados e uma denúncia anônima é feita às autoridades, apontando Zé Maria como responsável por um esquema ilegal de venda de receitas médicas. A polícia age rapidamente, sem dar ao médico a chance de se defender. A cena da prisão será uma das mais impactantes da trama. Surpreendido em pleno exercício de sua profissão, Zé Maria é levado algemado, diante do olhar chocado de pacientes e moradores da chacrinha. A humilhação pública é exatamente o que Ferete desejava, certo de que, com a reputação do médico destruída, suas denúncias perderiam credibilidade. Ao saber da prisão do filho, Xênica entra em completo desespero. Convicta de que tudo não passa de uma armação, ela passa a acusar abertamente Ferete, afirmando que o vilão sempre teve interesse em calar Zé Maria. A mulher percorre a comunidade em busca de ajuda, batendo de porta em porta, até que a notícia chega aos ouvidos de Zenilda. Sem pensar duas vezes, Zenilda decide ir até a delegacia da Chacrinha. Movida por um senso de justiça que nem ela mesma sabia possuir, a advogada se apresenta como defensora de Zé Maria.
Para ela, trata-se apenas de cumprir seu papel profissional e ajudar alguém claramente injustiçado. O que Zenilda ainda não imagina é que, ao assumir o caso, estará enfrentando diretamente um plano arquitetado por Ferretti. Na delegacia, Zenilda se depara com um cenário tenso. Zé Maria está abatido, mas mantém a postura firme, reafirmando sua inocência. O olhar agradecido do médico ao ver Zenilda ali marca o início de uma aliança inesperada. Ela começa a analisar os autos do processo e rapidamente percebe falhas gritantes. Horários que não batem, assinaturas duvidosas, documentos sem origem clara. Cada detalhe reforça a convicção de Zenilda de que há algo muito errado naquela acusação. Enquanto isso, Ferretti acompanha tudo à distância, certo de que a prisão cumprirá seu papel. O vilão ainda não desconfia de que a própria esposa está prestes a desmontar, peça por peça, a armadilha que ele criou. À medida que Zenilda se aprofunda no caso, seu desconforto cresce. Pequenos indícios começam a apontar para pessoas ligadas à fundação e ao círculo de confiança de Ferretti. A advogada passa noites em claro, revisando documentos e relembrando conversas que antes pareciam inofensivas, mas que agora ganham um novo significado. Sem perceber, Zenilda dá os primeiros passos rumo a uma mudança definitiva em sua vida. A defesa de Zé Maria deixa de ser apenas um caso profissional e se transforma em uma causa pessoal. A Dondoca começa a enxergar a realidade da chacrinha com outros olhos, entendendo o impacto das injustiças sofridas pelos moradores mais pobres e oprimidos. Enquanto isso, Xênica se fortalece ao ver que o filho não está sozinho. A presença de Zenilda reacende sua esperança e espalha pela comunidade a sensação de que a verdade pode, enfim, vir à tona. Ferretti, por sua vez, começará a sentir que algo saiu do controle, embora ainda não consiga identificar exatamente de onde vem a ameaça. A atuação de Zenilda promete colocar em xeque alianças, expor esquemas perigosos e abrir um novo caminho para a personagem, que passará a questionar não apenas as ações do marido, mas toda a vida que construiu ao lado dele. O envolvimento de Zenilda, no caso de Zé Maria, ganhará proporções ainda maiores e passará a abalar estruturas que pareciam inabaláveis. Ao aprofundar a análise do processo, a advogada descobrirá que a denúncia partiu de um telefone descartável ligado a um intermediário conhecido de Edilberto. A informação chega até ela como um estalo, fazendo com que todas as peças comecem a se encaixar de forma assustadora. Determinada a ir até o fim, Zenilda pedirá a quebra de sigilo de documentos e solicitará novas oitivas, deixando claro que não aceitará um acordo rápido ou uma solução superficial. Sua postura firme surpreenderá policiais, funcionários da delegacia e até o próprio Zé Maria, que passará a enxergar nela uma aliada inesperada e corajosa. A cada passo, Zenilda se mostra mais segura, como se finalmente estivesse assumindo um papel que sempre esteve adormecido. Xênica, emocionada, se aproximará ainda mais da advogada, revelando detalhes antigos sobre ameaças veladas que o filho já vinha sofrendo. Essas revelações reforçam a tese de perseguição e ampliam o cerco contra quem tentou silenciar o médico. A comunidade da chacrinha começa a se mobilizar, surgem testemunhas dispostas a falar, e o nome de Zé Maria passa a ser defendido por moradores que antes tinham medo. Ferretti, ao perceber que o caso não esfriou como esperado, entrará em estado de alerta. O vilão pressionará Edilberto, exigindo explicações, e deixará claro que não admite erros. No entanto, quanto mais ele tenta controlar a situação, mais sinais surgem de que a armação pode ruir a qualquer momento. O nervosismo de Ferretti começa a transparecer até dentro de casa, gerando estranhamento e tensão no casamento. Zenilda, por sua vez, passará a confrontar pequenas incoerências do cotidiano, ligando atitudes do marido a fatos que antes ignorava. Conversas mal explicadas, ordens dadas em tom ríspido e encontros suspeitos passam a ecoar em sua mente. Sem revelar suas desconfianças, ela segue firme na defesa de Zé Maria, reunindo provas que podem virar o jogo de forma definitiva. A cada novo avanço no processo, a sensação é de que algo muito maior está prestes a ser revelado. Zé Maria começa a vislumbrar a chance real de provar sua inocência, enquanto Ferretti
Se vê cercado por ameaças invisíveis. Zenilda, agora completamente transformada, segue adiante sem imaginar que está prestes a cruzar um ponto sem retorno. Um caminho que mudará para sempre sua relação com o marido, com a justiça e com a própria consciência.